Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Empreender Liberta. Dia 2 de janeiro, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu estruturei os meus planos para que eu possa continuar investindo em 2025, quais que serão os ativos que eu vou aplicar o meu dinheiro em 2025 para que eu tenha um ano próspero, né? Já que 2024 foi um ano que foram cheios de turbulências, a gente passou por grandes coisas como a presidência do Trump, alta dos juros, dólar lá em cima, alta histórica do Bitcoin. Então, tendo isso em mente e analisando tudo aquilo que eu fiz de errado e tudo aquilo que eu acertei em 2024, eu aplicarei da maneira correta em 2025 para que eu de fato tenha um ano próspero. E tendo isso aqui em mente, você também pode se basear para que você se planeje nos seus investimentos a partir do dia 1º de janeiro aí, né? Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. No último ano aí de 2024, eu lucrei muita grana com o Bitcoin, tá? Mas por um outro lado, eu também tive uma grande desvalorização com os meus fundos imobiliários, que era o ativo que eu tinha mais grana. Tendo isso aqui em mente, eu analisei alguns pontos e aí eu determinei fazer a mudança de alteração do meu dinheiro, porque eu entendi que da seguinte maneira: o dólar ele tende a valorizar ao longo do tempo e o real ele tende a perder valor ao longo do tempo, né? Então o nosso real, a nossa moeda, ela é muito fraca, então a maior parte do meu patrimônio eu dolarizarei esse ano aqui em 2025. E para quem me acompanha aí também no investir em dólar, na prática eu já passei aí dos $500 investidos, já tive retorno no curto prazo, então essa aqui é uma das linhas de raciocínio que eu vou seguir para 2025. Eu desmembrei aqui, né, para mim, nos 4 ativos que eu farei os meus investimentos e serão exatamente nessa ordem aqui que eu farei em 2025. Então, assim que eu terminar o primeiro, eu começo a investir no segundo, assim que eu terminar de investir no segundo, eu invisto no terceiro e assim por diante, eu vou até o quarto. Fechado? Bom, primeiro ponto de tudo, tá? É que eu preciso atualizar a minha reserva de emergência e criar um caixa. Para quem não sabe o que é reserva de emergência, é entre 6 a 12 meses do seu custo de vida fixo mensal, né? Aquele dinheiro que você precisa para passar o seu mês, para você poder sobreviver. Então, o exemplo mais básico aqui que eu posso te dar é que se você ganha R$2.000 por mês, você tem que ter pelo menos R$12.000 investidos em um título de renda fixa. Então, eu precisei usar a minha reserva de emergência, né? Por conta que eu fiz a abertura de 2 empresas, então eu investi capital nessas 2 empresas e também larguei o CLT. Eu precisei dessa grana para me manter no meu apartamento, para manter o meu atual estilo de vida, bem dizer, né? Então, eu preciso atualizar a minha reserva de emergência. Eu preciso de pelo menos R$30.000 investidos em um título de renda fixa, tá? Para quem não sabe, minha reserva de emergência é R$30.000, porque eu gasto mais ou menos R$5.000 por mês para sobreviver, né? Com a minha realidade atual. Então, após eu atingir esse objetivo, ter matado a minha reserva ali, que eu acredito que nos 4 primeiros meses do ano eu já reponho a minha reserva de emergência, eu preciso criar um caixa, né? E aí eu vou aproveitar a oportunidade do, tá? Se vocês entenderem que a taxa de juros está alta, a minha reserva ela tende a se valorizar pelo menos no mínimo 12% ao ano, e ainda a gente tem a reunião do Copom em janeiro e março, com a probabilidade de a nossa taxa de juros aumentar para 15% ao ano. Tendo isso em mente, eu feito a minha reserva de emergência, eu continuarei aproveitando a oportunidade de que a taxa de juros está alta, eu vou criar um caixa para mim. Para que serve o caixa, Matheus? Para quando boas oportunidades aparecerem, você estar preparadas para elas, como por exemplo a queda dos fundos imobiliários. Eu tinha bastante dinheiro em fundo imobiliário, não tinha caixa, eles caíram, eu não consegui recomprar. Então eu perdi essa oportunidade aqui, entendeu? E eles estão começando a valorizar novamente. Então eu não quero mais perder esse tipo de oportunidade, então eu pretendo deixar entre 20 a 40 mil reais em caixa para mim aproveitar boas oportunidades no mercado. Até aqui tá ok para vocês? Então eu vou alinhar a minha reserva de emergência, tá? E farei um caixa para mim aproveitar boas oportunidades. O próximo passo, como eu havia dito, é dolarizar o meu patrimônio, porque o dólar ele tende a se valorizar ao longo do tempo, tá? Apesar dele não ser uma reserva de emergência. Só no último ano a bolsa de valores americana ela valorizou 30% ao ano, enquanto o Ibovespa perdeu 2%, tá? Então, enquanto uma fecha no negativo, a outra fecha no positivo, com um gap aí de pelo menos 2% de rentabilidade ao mês. Isso aqui é muito grande, é totalmente desproporcional, principalmente sabendo que agora uma moeda nossa, né, na verdade, uma moeda em dólar vale 6 moedas nossas. Então isso aqui é muito crítico. Então eu tô invertendo o papel, né? Tô passando a enxergar o meu patrimônio dolarizado para que eu aproveite as oportunidades lá fora e também para quando eu for viajar eu não sofrer as consequências de um dólar a 6,40
10,40 e não ter tido a oportunidade de rentabilizar o meu dinheiro lá fora. E também eu pretendo ter residência nos Estados Unidos, né, futuramente. Então eu já tô meio que modulando a minha vida hoje para que tudo que eu for comprar daqui hoje em diante eu esqueço que o real existe e passo a considerar o meu dinheiro em dólar, né? Porque o real ele é muito fraco em comparação ao dólar. Só que esses três ativos aqui que eu citarei agora, né, eles serão praticamente ao mesmo tempo. Eu só tô seguindo a linha de raciocínio aqui, né, a ordem de prioridade. Mas, por exemplo, se eu tiver R$1.000 para investir, eu vou dividir os R$1.000 pelos três ativos, tá? Considerando que eu já tenha feito a minha reserva de emergência. Depois do dólar, eu vou comprar Bitcoin, tá? Somente Bitcoin. Não faria compra de outras criptomoedas, porque apesar de eu já ter ganhado dinheiro com Ethereum, ter ganhado dinheiro com Luna, ter ganhado dinheiro com Solana, na minha visão, todas essas outras moedas não traz a percepção de reserva de valor como o Bitcoin traz, como ele é muito parecido com o ouro. Então, o foco principal meu é ter Bitcoin, tá? Em Cold Wallet, ele tirado de custódia. Então, vocês vão acompanhar aí no canal, a partir de 2025, eu vou comprar uma Cold Wallet, vou configurar junto com vocês, vou ensinar a vocês a configurar, comprar e também a guardar a sua senha de maneira correta, tá? Então, seguindo a linha de raciocínio aqui, primeiro eu faço a compra de dólar, né? Invisto em ativos em dólar, depois eu compro o Bitcoin, que também é atrelado ao dólar, tá? Ele não é atrelado ao real. Isso aqui é de suma importância porque eu acredito que no longo prazo, daqui a 5 anos, boa parte dos países já estarão aceitando o Bitcoin como pagamento, né? Como meio de transação. Então isso aqui para mim é importante. E no final de tudo, tá? Eu vou comprar fundo imobiliário. Por quê? Eu gosto muito de ter a sensação de que os fundos imobiliários, né? Eles me trazem essa sensação de salário, né? Todo mês ter um valor fixo, tá? Caindo todos os meses lá sobre o valor que você investiu, sem a dor de cabeça do ramo imobiliário, né? De você cobrar aluguel, de você fazer a compra e venda de um imóvel e tudo mais. Então, ele será o último ativo que eu passarei a investir, mesmo hoje ele sendo pelo menos 60% da minha carteira, tá? Hoje eu tenho pelo menos aí uns R$70.000 em fundos imobiliários. E só para vocês terem a noção, tá? Do problema que tá o Brasil, ele caiu mais de 15%. Ou seja, eu perdi aí pelo menos mais de R$10.000 investindo em fundo imobiliário com a desvalorização. Então, para que isso não ocorra mais, eu vou seguir essa linha de raciocínio. Montaria a minha reserva de emergência, mais um caixa para mim aproveitar as boas oportunidades como queda de fundo imobiliário. A gente tem dólar como uma grande potencial valorização no longo prazo, trazendo retorno para mim no curto prazo. Como, por exemplo, eu comprei Apple. Depois que eu comprei Apple subiu 7%. Para mim foi sensacional, tá? A gente tem Bitcoin também, que é atrelado ao dólar como reserva de emergência, reserva de valor. E aí a gente também tem múltiplas valorizações ao longo do tempo, né? Como vocês puderam ver aí recentemente, um gap enorme do Bitcoin de $60.000 para mais de $110.000. E por final, fundos imobiliários, né? Que é o restante do dinheiro que eu vou ter. Então, se vocês entenderem da seguinte maneira, eu tenho R$1.000 para investir, tá? Pelo menos 50% em dólar, 40% em Bitcoin e 10% em fundo imobiliário. E aí eu vou tentar girar essa bola de neve para que eu não tome tanto prejuízo assim como eu tomei em 2024. Acredito que em 2025 vai ser muito próspero dessa maneira. Não tem, na verdade, até tem, né? Porque a gente não pode prever o futuro. Mas na minha cabeça, essa linha de raciocínio aqui não tem como dar errado, porque estou fazendo boas escolhas, tá? É claro que a minha carteira de ativos hoje em si, ela é muito boa. Infelizmente, a gente tem um país que é descontrolado financeiramente. E aí, eu quero tirar esse senso, tá? De ter o meu dinheiro na posse, na mão de outras pessoas ou na mão de governo, e a gente ver e se deparar com uma situação como essa, entendeu? Então, boa parte do meu patrimônio estará dessa maneira aqui. E se você quiser seguir essa linha de raciocínio, não tem problema, tá? Não é uma recomendação de investimentos, porque até o momento eu não citei nenhum investimento em si concreto, né? Você deva fazer isso, mas isso aqui é uma estratégia, é um caminho para se seguir. Não necessariamente isso aqui vai funcionar para você e pode funcionar para mim por conta dos ativos que você vai escolher, né? Da sua carteira em dólar, da sua carteira de fundos imobiliários, qual que é o título de renda fixa que você vai colocar sua reserva. Então, varia muito aqui. Eu vou mostrar aos poucos aqui no canal como que vai estruturar na minha carteira, mas eu tenho certeza que pelo menos 15% ao ano ela vai rentabilizar em 2025, diferente de 2024. Ao invés da minha carteira rentabilizar, ela desrentabilizou pelo menos 20%. Ou seja, eu tinha mais
mais de 100 mil reais aí, cara. Meus 100 mil reais virou 80 mil. É loucura, é difícil, dá uma dor no coração, mas ainda assim a gente não pode parar. Tem que continuar trabalhando e multiplicar aquilo que foi dado pra gente, né? Que é o talento de fazer dinheiro, multiplicar conhecimento. E a gente vai seguindo dessa maneira. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Agradeço quem assistiu até o final. Peço que vocês se inscrevam no canal. Curte e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas aí, para que a gente tenha um bom início de ano, né? Um bom início de 2025. Ativem o sininho das notificações para que vocês sempre sejam notificados assim que eu postar um vídeo como esse. É isso. Muito obrigado. Fui!